Olá, eu sou o André Margi, consultor SAP, especializado em IS Retail e FMS. Seja muito bem-vindo ao canal onde a gente fala de retail, a gente fala de SAP em geral, e agora vamos falar do Fashion. Finalmente, a gente vai inaugurar com esse vídeo aqui, onde vamos conversar bastante sobre o Fashion. O que é o Fashion, André? O Fashion é uma solução de indústria criada pela SAP para atender às necessidades desse mercado tão grande, que é o mercado basicamente da moda. Antigamente, o antecessor do FMS, o Fashion System Management, era o AFS. Em 2013, mais ou menos, houve uma evolução e foi transformado no Fashion, então. Bom, vamos começar por conceito. Para que serve, então, o Fashion? Em que necessidade, qual é a necessidade de business sobre o Fashion? Bom, a indústria Fashion, a indústria da moda, tem dois grandes momentos do ponto de vista de produção, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de preço, na verdade, do ponto de vista de tudo, de como o business é gerado. São as temporadas, chamado assim, ou as épocas, como é chamado dentro da SAP, ou então, como a gente bem conhece, as estações do ano. Então, dentro do Fashion, são agrupadas duas estações, outono e inverno, primavera e verão. Então, a empresa ela se prepara para esses dois momentos. Começa com a parte de produção dos produtos, então são criados os produtos primeiro, depois são enviados as ordens para as fábricas, pedido de compras, como a gente já conhece no SAP. Depois que os produtos chegam, são feitas as vendas, seja para o cliente retail, seja para o cliente atacado, para o cliente wholesale. Então, o Fashion, uma das funcionalidades que a gente vai ver hoje é o Workbench do Fashion, que é onde são controladas e determinadas janelas dessas duas informações, dessas duas épocas do ano que a gente controla aqui, dessas duas estações, esses dois grupos de estação. São 4 estações, 2 grupos de estação. Então, é determinado tanto a parte de produção, baseado nessas estações, quanto a parte de venda também. E aí, dentro desse workbench, a gente tem janela, tanto de produção quanto de venda. Você pode ter pre-order, que são pedidos que vêm antes do período oficial de fazer as ordens. Você determina quando que vai ser vendido na loja aquele produto. Você pode determinar também por esse Season Workbench. Então, veja o quanto é complexo. E um detalhe importante, é feita a assinalação dos artigos para essas dentro do Season, né? Então, para a gente entrar um pouco mais de detalhe agora falando do Season Workbench, são 4 níveis de controle que a gente tem ali. Então a gente começa do jeito que a SAP traduz para o português, né? A gente tem primeiro o exercício, que é nada mais que o ano, então começa a definição pelo ano. Depois a gente tem a época, que aí é basicamente como a gente conhece as estações do ano, que eu falei primavera, verão, outono e inverno, então são 2 grupos de estações. Depois a gente tem a coleção e o tema. Claro que a gente entra em detalhe, cada empresa interpreta e dá nome para coleção e tema de acordo com a sua necessidade, mas basicamente a coleção é um conceito que o estilista, a pessoa que desenvolve o produto, cria e vai levar isso por toda essa temporada ou por toda essa estação do ano, né, produtiva, e também um tema que é definido pela empresa, pelo estilista, que é associado então aos produtos, né? Que vai ter algo em comum ali nos produtos, não sei, um tema chamado Amazônia, ou um tema chamado Sol, alguma coisa que inspira a criação dos produtos. Mas de novo, cada empresa determina de acordo com a sua realidade, tá ok? Vamos dar uma olhadinha dentro do sistema para a gente ter uma primeira introdução com esse tema, para a gente ver como é que é a cara dessa Season Workbench, como é que a gente pode preencher e em quais cenários a gente utiliza. É muito profundo, daria para falar aqui por horas com vocês sobre Fashion, sobre Season Workbench. É claro que o Fashion não é limitado ao Season Workbench, é só uma funcionalidade, é só um detalhe muito importante, mas é apenas o primeiro. A gente vai fazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Então, falando em fazer mais vídeos, eu peço para que você dê um like nesse vídeo, para que você se inscreva no canal. Assim, mais gente recebe esse vídeo, mais gente vai conhecer o canal. Assim eu consigo também produzir e saber o que as pessoas precisam em termos de conteúdo.
tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha dentro do sistema, como é que isso funciona. Bom, se você quer se aprofundar mais em iOS Retail, quer se tornar um especialista, mas não conhece muita coisa, não conhece nada ainda, bom, eu tenho uma opção para você que vai te ajudar bastante. Eu gravei um curso, são mais de 15 horas de conteúdo, com exercícios práticos mostrando dentro do sistema como é que você faz a configuração e explicando fora do sistema com uma documentação, com um PPT, o fluxo do cenário, quais são os cenários, as funcionalidades, o nome dos processos, aonde se aplica aquele processo, enfim, tem um monte de documentação disponível, recomendações, vídeos específicos, exercícios, tudo que você precisa para ingressar nesse mercado de retail. E quando você vê uma vaga de retail, você não se assustar, muito pelo contrário, você se interessar e se atrair por aquela vaga e, acima de tudo, conseguir a vaga. Tá ok? Então tem aqui o QR Code, eu vou deixar o link do curso para você se inscrever nos comentários. Eu tenho certeza que você vai adorar esse curso e vai se qualificar bastante para fazer parte desse ecossistema do retail. Olha, eu estou dentro do SAP, então vamos iniciar com a transação, né? Qual transação a gente coloca, que a gente acessa a Workbench, né? De época ou Season Workbench. É muito estranho ficar falando época, mas é a tradução que a SAP deu. Então é a transação FSH_SWB. Aqui então é a primeira tela de critério de seleção. Vejam que eu tenho esses 4 níveis de exercício, como eu falei anteriormente, que é o ano, a época, que são basicamente as estações, a coleção e o tema. Eu vou colocar 2024 aqui, só para mostrar para vocês quais são as opções desse ambiente configurado aqui, no qual eu estou. Mas se eu expandir um pouco aqui, eu tenho essa relação, tá vendo? Nesse caso, AWSS, então são os 2 grupos de estações que a gente tem. E aí vejam que a gente tem, na verdade, 3 níveis, né? A gente tem o nível de compras, a gente tem o nível de vendas e o nível de produção. Quero focar aqui com vocês nesses 2 níveis, o nível de vendas e o nível de produção. Se eu expandir um pouquinho aqui, então, eu estava falando aqui sobre o que a SAP chama de exercício ou ano. Aqui embaixo, esse AW, Autumn Winter, que vai ser a época, que é a estação do ano. Aqui embaixo eu venho com a coleção, que aí nesse ambiente foi determinada essa numeração de coleção. Então vejam que você pode amarrar várias coleções para uma mesma estação do ano, para um grupo de estação do ano, né? É bem comum acontecer isso. Depois, um nível inferior ainda, a gente tem o tema, que de novo é critério da empresa definir o tema. Mas aí vamos entrar no detalhe da parte de vendas, então, né? De vendas, seja para o wholesale ou seja para o varejo. A gente tem aqui nessa parte, nesse quadrante aqui, essas informações que a gente colocou ali e vemos expandindo. E depois o que mais interessa, é claro que aqui a gente pode determinar ainda o cliente no qual se aplica essa condição que a gente vai explorar agora, mas eu não vou entrar em detalhe, vamos imaginar que nesse ambiente todos os clientes vão ter acesso, vão fazer parte desse mesmo critério de vendas, dessa janela, vamos chamar de janela, que acho que é mais apropriado. Então, o que interessa aqui, ó, quer dizer que esse cliente ou os clientes que forem colocar suas ordens de venda, eles podem fazer as ordens de vendas deste período aqui, de 1/11/2023, até 31/12/999. Aí a remessa, ou seja, a entrega para os clientes vai ser a partir de 1º de julho de 2024. Por quê? Então começa com um período onde os clientes fazem os pedidos, mas eles não recebem os pedidos ou os produtos imediatamente, porque eles estão em processo de produção, que é controlado aqui embaixo. Depois a gente está falando em vendas retail, que a empresa pode controlar por aqui também, que são as vendas da loja. Então a empresa determina que ela vai estar disponível a partir de 1º de julho de 2024. Está vendo que aqui é quando o cliente atacado solicitou, quando ele começa a colocar os pedidos, e aí o cliente atacado, ainda falando, ele vai receber
o produto na mesma data que as lojas próprias, vamos colocar assim, desse suposto cliente aqui onde eu estou logado, ele vai vender. Então, nesse caso especificamente, os clientes varejo e as lojas próprias vão começar a vender na mesma data. Claro que as empresas podem trabalhar com critérios a mais, então eles podem criar uma pré-ordem, ou seja, é criado um período onde, por exemplo, a empresa pode determinar que vai ter desconto maior para aquele cliente que fizer uma pré-ordem, então esse período de pré-ordem vai ser anterior ao período da ordem, então a empresa favorece o cliente que se adequar nessa condição. E aí onde que aparece isso? Quando é feita uma ordem de vendas, falando sobre vendas, e é informado ali qual, né, de acordo com a data que você está criando a ordem de vendas, o sistema vai determinar automaticamente qual é esse exercício, qual é essa época, qual é a coleção, né, de acordo com os critérios que você colocou de datas aqui. Então, se eu colocar uma data de hoje, e eu estou no dia, hoje, a gravação desse vídeo, dia 4 de junho, então, dia 4 de junho compreende esse período aqui de ordem, né, que começou dia 1/11 de 2023. Claro que, provavelmente, como isso foi há mais de 6 meses, eu já estaria entrando num outro período, né, uma outra época, e aí uma nova data é rodada, então seria talvez a época já 2025 SS, né? Mas claro que depende de cada cliente, mas é mais ou menos assim, é sempre um intervalo de 6 meses, claro, o ano tem 12 meses, o intervalo de 6 meses é que ela coloca essas janelas de venda para retail, de produção, de entrega também. Aqui não está preenchido, mas a gente consegue ter uma noção também, se eu colocar aqui para inserir uma linha, então ele copia os valores que eu utilizei no critério para entrar aqui, e depois ele também me permite colocar informação de, como por exemplo, eu vou expandir aqui, qual o tipo de ordem que pode ser colocada de produção, qual é o centro onde vai se aplicar essa produção, e aí então quando é feito uma ordem de produção, é considerado a data que é informado aqui também, para ele saber nessa ordem que se trata de qual exercício, de qual ano, de qual época, de qual coleção e de qual tema também. As empresas utilizam para, às vezes, criar intervalos de janelas aqui, você pode acrescentar mais temas e aí, então, você amplia um pouco mais os períodos de validade na hora de você colocar a ordem de vendas. Então, não vai ser esse tema aqui, vai ser um tema diferente, mas, claro, depende da empresa. Gente, eu queria mostrar isso para vocês. É um vídeo introdutório sobre o Fashion e falando de Sys Workbench também, bastante introdutório ainda. É muito mais amplo que isso. Vou mostrar um outro detalhe antes de a gente encerrar isso, é que a gente consegue adicionar materiais, atribuir materiais, porque a gente está falando sobre criar ordens, né? Ordem de vendas, ordem de compras, ordem de produção. Para isso a gente precisa ter atribuído materiais. Então, se eu vier aqui em atribuir materiais, eu consigo ver, nesse caso que eu tinha selecionado, qual material que eu tenho já atribuído a essa combinação aqui, ó, 2024 AW2J main. Se eu colocar aqui atribuir materiais, ele me dá a opção de eu colocar algum outro material e é só clicar aqui no reloginho que ele vai adicionar e vai entrar aqui, tá bom? Então a gente sempre faz a amarração dessa combinação do Sys Workbench, tá? Do ano, da coleção, da época, do tema, com o material, para que o material seja inserido na ordem de compras, na ordem de produção e na ordem de vendas. E aí, de acordo com aquelas janelas que a gente viu na tela anterior, ele vai determinar qual é essa combinação. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar no vídeo. A gente se vê por aí. Logo, logo eu coloco mais vídeos sobre o Fashion, que é super interessante. Até mais. Tchau, tchau.